Graças a Pai, meus irmãos e irmãs, terminando agora Deuteronômio. Vejam só, terminando Pentateuco, capítulo 32, 33 e 34. Diz assim: Incline os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva. Destila a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Louve a grandeza do nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, nele não há injustiça, é justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas, é geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato. Não é ele o Pai de vocês, que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Lembre-se dos dias da antiguidade, atentem para os anos de sucessivas gerações. Perguntem aos seus pais, e eles informarão aos seus anciãos, e eles lhe dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta e no ermo solitário povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada, e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os e leva sobre elas. Assim só o Senhor guiou o seu povo. E não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer o produto do campo, chupar mel da rocha e azeite da pedra dura. Alimentou com coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Baçã e dos bodes, com o melhor trigo. E vocês beberam o sangue das uvas, o vinho. Mas Jesurum engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram e se estufaram. Ele abandonou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos, eles provocaram ciúmes, com abominações o irritaram. Ofereceram sacrifício aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Não se lembraram da rocha que os gerou e se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Ele disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus, com seus ídolos. Me provocaram a ira, portanto provocarei ciúmes neles. Com aquele que não é povo, com a nação tola, eu os despertarei a ira. Porque o fogo se acendeu com meu furor, e queimará até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas colheitas, e incendiará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, esgotarei as minhas flechas contra eles. Os consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Contra eles enviarei animais selvagens e veneno de criaturas que se arrastam no pó. Do lado de fora a espada causará devastação. Em casa o pavor tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem de cabelos brancos. Eu disse que os espalharia por todos os cantos e que faria cessar a sua memória dentre os homens, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão prevaleceu, e não foi o Senhor que fez tudo isto. Porque o meu povo é gente sem juízo, e neles não há entendimento. Quem dera fossem eles sábios, então entenderiam isto, e compreenderiam qual será o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000, e dois fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não estivesse vendida, se o Senhor não estivesse entregue? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam, porque a vinha deles é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de serpentes e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, tanto quando o pé deles resvalar. Porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e compadecerá dos seus servos, quando notar que o poder deles se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá, onde estão os seus deuses, e a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam vinho de suas libações,
que eles se levantem e os ajudem, para que haja um esconderijo para vocês. Vejam agora que eu sim, eu sou ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão dos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue de seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Moisés veio e falou todas estas palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Quando Moisés acabou de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhe: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordene a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida, e por esta mesma palavra vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés, dizendo: suba a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte, ao qual terá subido, e será reunido ao seu povo como Arão, seu irmão, morreu no monte Or, e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Capítulo 33. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã. Ele veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos deu a lei. A herança da congregação de Jacó. O Senhor se tornou rei em Jesurum, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, e que não sejam poucos os seus homens. Isto é, o que disse de Judá: ouve ao Senhor, a voz de Judá, e faze com que volte ao seu povo. Com as tuas mãos luta por ele, e se tu ajuda contra os teus inimigos. De Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim, para o homem fidedigno, que tu provastes em Massá, com que discutistes nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e que não conheceu os seus irmãos e não estimou seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua herança. Ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Oferece incenso às tuas narinas e holocausto sobre seu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor. Aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que levantam contra ele e odeiam, para que nunca mais se levante. De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor protegerá e ele descansará nos seus braços. De José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem. Com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente das colinas eternas, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, e da bondade daquele que apareceu na sarça. Que tudo isto venha sobre a cabeça de Jacó, de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a importância do primogênito de um touro, e os seus chifres são como os de um boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Pois, são as miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. De Zebulon disse: alegre-se Zebulon nas suas viagens, e você, Isacar, nas suas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, e ali oferecerão sacrifícios aceitáveis, porque sugam abundâncias dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: bendito aquele que expande o território de Gade, como leoa ele fica à espreita, e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ficou com a melhor parte, porque ali estava escondida a porção que cabe ao chefe. Ele veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse:
Dan é um leãozinho que vem saltando de Baçã. E Naphtali disse: Naphtali receberá favores, e cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. E Asser disse: Bendito seja Asser entre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos, e banhe em azeite os seus pés. Seja de ferro e de bronze os seus ferrolhos, e que a sua paz dure com os seus dias. Não há ninguém como Deus, ó Jesurum. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você, e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a sua habitação, e por baixo de você ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos diante de você e disse: Destrua-os. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho. E os seus céus destilarão orvalho. Feliz é você, ó Israel. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza. Assim os seus inimigos se sujeitarão a você, e você pisará os seus altos. Capítulo 34. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e de todo Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, a campina do vale de Jericó, a cidade de Palmeiras, até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria a descendência deles. Estou permitindo que você veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar de sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele, e assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito a Faraó e todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o Israel. Palavra do Senhor. Deuteronômio, assim concluímos todo o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Bênção do Senhor. Louvado seja Deus. Pastor Adair Neto.